Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Conexão Integra, o podcast aqui da Clínica Integra, criado para te ajudar a refletir mais sobre você mesmo e sobre saúde mental. Aqui você vai encontrar reflexão, acolhimento e autoconhecimento. Eu sou a Sara e no episódio de hoje a gente vai falar sobre transtorno de ansiedade no mundo moderno, como que a gente pode lidar com essa pressão contínua. E para ajudar a gente a refletir sobre esse tema, o convidado de hoje é o nosso psicólogo Vitor. Oiê, Seja bem-vindo, Vitor. valeu. Vitor, para a gente começar, você consegue ajudar a gente a entender o que é a ansiedade? Tá. A ansiedade ela é uma reação normal do nosso corpo, tá? Todo mundo sente, eu sinto, você sente, qualquer pessoa sente. Ela acontece ao longo do dia, ao longo da semana, é natural. Não tem como não sentir ansiedade. Era o que eu ia te perguntar. Eu Acontece. posso pedir assim, ai, não quero sentir ansiedade, Não não tem tem como. como, você vai sentir. E às vezes ela não é nem aquela vilã, né? Aquele monstro. Ela serve justamente pra gente se preparar, pra gente se organizar. Então você vai ter uma prova, a gente vai ficar ansioso. Você vai ter uma entrevista, a gente vai ficar ansioso. A gente vai fazer qualquer coisa, dependendo do que for, a gente fica ansioso. Atravessar a rua, a gente para, olha se vem carro ou não. A ansiedade ele já tá agindo. Então, ela não é só quando a gente tem falta de ar, quando a gente tá muito nervoso, muito preocupado. Então, ela aparece ao longo do dia, tá? É uma reação normal do nosso corpo e não tem como fugir. E essa ansiedade, então, que é natural, como que a gente pode lidar com ela no dia a dia? Eu acho que primeiro a gente tem que entender que tá ansioso, né? Depois que a gente entende que tá ansioso, que a gente tá sentindo a ansiedade, a gente fala, opa, tem alguma coisa acontecendo. E depois a gente para e tá, mas o que que tá acontecendo para eu me sentir dessa forma? Tem alguma coisa que vai acontecer ou não? Eu que estou imaginando alguma coisa. Tem uma prova mesmo? Tem algum trabalho, alguma coisa para fazer para eu estar assim ou não? Então a gente acaba conseguindo identificar assim, parando e observando para ver o que que pode estar acontecendo. E o que é essa, então, ansiedade natural que a gente tem de diferente quando a gente fala num transtorno de ansiedade? Tá? A ansiedade natural é como a gente está falando aqui, é uma reação normal, a gente sente. Quando é para um transtorno, ela é muito mais desregulada. Ela impacta muito mais, ela prejudica muito mais. Então, a ansiedade normal, digamos assim, do dia a dia, a natural, acontece normalmente, se tem uma prova ou não, se tem algum evento específico, algum encontro, um show, alguma coisa. Quando é um transtorno, ela é mais desregulada, ela às vezes acontece ao longo do dia sem a pessoa saber, não precisa ter esse evento específico, alguma coisa para causar. Então ela acaba sentindo essa ansiedade às vezes do nada, sem ela saber. Para ser caracterizado como um transtorno, tem que ter, por exemplo, um prejuízo na vida da pessoa. Então, o Uhum. trabalho tem que estar prejudicado, ou a alimentação, ou o sono, ou o relacionamento, alguma coisa na vida dela por conta da ansiedade tem que estar prejudicado. Tem que ter algum probleminha ali na vida dela que ela está percebendo, alguma dificuldade que ela fala, nossa, tá bem ruim, e é por conta da ansiedade. Então, para ser caracterizado um transtorno, tem que ter esse prejuízo na vida da pessoa, em alguma área da vida. Tem que ser algo que dure muito tempo, não é só por conta de um evento específico, dependendo do manual que a gente pesquisa, falam que precisam de meses sentindo Entendi. ansiedade, semanas sentindo ansiedade. Então, é uma coisa mais impactante, sabe? Então, a reação normal do nosso corpo, a ansiedade está ali, acontece, ok. Quando é um transtorno, quando a gente diagnostica um transtorno, é algo muito mais intenso, tem esse prejuízo, Prejuízo. sabe? Então, para a pessoa entender que ela está precisando de ajuda, ela Uhum. tem que perceber que a qualidade de vida dela está sendo prejudicada. Alguma coisa tem que estar sendo prejudicada por conta da ansiedade, entendeu? Tá. Se por conta da ansiedade ela não está conseguindo trabalhar direito, ela não está Uhum. lidando bem com as coisas da rotina, não está conseguindo fazer alguma coisa por conta de ansiedade, aí sim a gente pode pensar nessa hipótese, né? Isso no sentido de avaliação. E aí, no caso, ela não vai chegar nessa conclusão sozinha. É importante ela estar Não. acompanhada de algum profissional. É porque hoje em dia é muito comum, né? Ai, É. bateu a ansiedade, eu tô muito ansioso e fica meio banalizado. Quem tem um transtorno vê as pessoas falando como se fosse algo comum, assim, do tipo, ai, tem o transtorno de ansiedade, mas ela não tem tanto prejuízo assim, ela não fica, não sofre tanto por conta da ansiedade como as pessoas com um transtorno têm, Uhum. e acaba banalizando nesse sentido de todo mundo tem, de frescura, ai, eu tenho ansiedade também, é normal,
Sim, é normal ter ansiedade, mas um transtorno é algo um pouquinho mais sério, sabe? Para E ela conseguir chegar nesse ponto, assim, ela tem que procurar ajuda, seja de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, para ela realmente se conhecer e entender o que está acontecendo, se pode ser um transtorno ou não, se tem alguma outra causa ou não, sabe? E quando você fala sobre banalizar esse assunto, né, que é que o transtorno ele é uma patologia, né, ele tem que ser Sim, enxergado no campo de uma doença mental, é o fato da pessoa se diagnosticar e ir atrás de simplesmente tomar uma medicação. E aí a gente exato. entra num problema bem grande que é a medicalização de forma não adequada. Talvez vai só mascarar algum outro problema, né? Uhum. Isso aconteceu ainda, nem ainda acontece com TDAH, né? As pessoas tiveram mais informação sobre isso, aí agora todo mundo acha que tem ou não, e pessoas que têm se sentem invalidadas, Uhum. desmoralizadas, tipo, não, mas talvez você não tenha, não por comparar sofrimento, mas por perceber que aquela pessoa que está falando que tem ou não, só porque ela não teve atenção naquele dia, ela acha que tem a mesma situação que uma pessoa que tem um transtorno, sabe? Um transtorno é algo muito mais sério, a pessoa sofre por conta dele, ela tem prejuízos na vida. Ela não só perde um dia de trabalho, às vezes ela perde a semana inteira por conta de alguma coisa. Então, ter essa comparação e essa diferença do que é um transtorno, porque é algo específico, assim, é importante a gente ter. E essa diferença a gente só vai entender dentro de um tratamento adequado, né? Tem que Dentro se de um conhecer, processo. tem que parar e observar o que está acontecendo. E você acha que o avanço das tecnologias, o tanto que a gente está usando de rede social, está contribuindo para a gente ter esses dados tão crescentes de transtorno? Sim, E assim, eu vi alguns dados da Organização Mundial da Saúde, a população mundial, 4% da população mundial sofre com transtorno de ansiedade. Aqui no Brasil, é o país mais ansioso do mundo, que é 9,3% da população brasileira tem diagnóstico de transtorno de é ansiedade. muita coisa. Imagina quem nem tem o diagnóstico. Tem a questão, né, da pessoa que Uhum, ainda não vai buscar. Então, esse número ainda pode ser até maior. sim. Você acha que o ritmo de vida que a gente tem, estar o tempo todo muito conectado com rede social, essas informações que chegam pra gente o tempo todo, muito rápido, isso contribui para a gente ter esses dados crescentes? Ah, eu acho muito. Eu não consigo dizer se é a causa, porque a causa nunca é só uma coisa isolada, né? Mas você entra na rede social, tá todo mundo muito feliz, tudo lindo, maravilhoso, e algumas pessoas se sentem inseguras com isso. Do tipo, deveria estar assim. Por que que eu não tô assim? Ou eu quero ter isso, mas eu ainda não tenho. Será que algum dia eu vou conseguir ter? Então elas acabam entrando nessa insegurança, nesse receio, e podem ficar ansiosas por conta disso. Ou até mesmo o oposto, né? Entra numa rede social e só vê desgraça, só vê coisa ruim Uhum. acontecendo, notícia ruim, Não filtra o que não recebe da rede filtra, social, né? tá lá, acordou 6 horas da manhã, já tá vendo na rede social que alguma coisa de ruim aconteceu e ela acaba Uhum. se acostumando com isso, né? Com saber que notícias ruins estão no comum dela, na rotina dela, quando não deveriam estar tanto assim. E aí Sim. quando ela sai da rede social, do celular, do que for, ela tem aquela sensação de estranho de, mas devia estar acontecendo alguma coisa. E não tá. Por que que tá tudo muito bem? Por que que tá assim? Deveria estar assim? Então ela acaba até tendo esses questionamentos, tipo, olha, tá tudo bem, mas deveria estar. E acaba ficando ansiosa também. Lógico que a gente tem que filtrar o que tem na rede social, né? Não é uma causa, como eu falei, mas contribui muito. Sim, Então, nem só por questão de notícia ou de conteúdo, mas por ser muito imediatista, né? Você manda uma mensagem, ela já chega e sim. você fica lá esperando a Você fica pessoa esperando a responder. resposta. E Sim. não era assim antes, não que a gente seja muito velho, mas é nesse sentido de não era assim antes de ser tudo muito imediato, tudo Sim. muito na hora, e as coisas não são na hora. Eu tive que fazer esse filtro. Então, eu sou naturalmente. Todo mundo é naturalmente Uhum. ansioso, né? Mas eu sei que eu tenho uma ansiedade e notificação para mim é um problema. Nossa, E quando eu percebi, porque a notificação chega, eu já tenho que olhar na hora que chega. E aí começou a atrapalhar muito a minha rotina. Então eu configurei todos os meus aplicativos para não notificar. Então eu não recebo notificação. Isso é uma coisa que me ajuda sim, nessa questão do imediatismo. Em algum momento vai atrapalhar, porque se alguém precisar falar comigo urgente e me ligar, meu telefone não vai nem tocar. Mas me ajuda, entende? sim. Nesse sentido de não abrir toda hora a rede social para ficar vendo aquela notificação. Deixei de seguir muitas páginas, isso me Uhum. ajudou bastante também, porque eu me vi nesse lugar, sabe, Vitor, de tá tudo muito catastrófico, de você sentar para tomar um café e a hora que você olha a notícia muito ruim e aí começou a me fazer mal também. Sim.
Eu fiz Não, esse tem que conseguir exercício e me filtrar. ajudou. Ajuda. Esse No meu celular é filtro. assim também. Às vezes é tudo silenciado, é uma conversa ou outra, uma pessoa ou outra que eu recebo a mensagem. Então, ou tá arquivado, ou nem recebo a notificação. Pra mim, assim, porque senão me incomoda, sabe? Eu fico É. naquilo de o que será que tá acontecendo? Uhum. E isso tá muito ligado também a uma questão que foi discutida no passado, que hoje em dia acontece muito, que é o FOMO. Você conhece? Fome com o no final, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, de estar desatualizado, ou de achar que você está sendo deixado para trás de alguma coisa. Não por conta de rede social só, mas muito também por conta dela. Parece que a pessoa tem que estar ali sabendo o que está acontecendo. Ela tem que pegar o celular e só arrastar para cima assim para atualizar e ver se está tudo certo. Se alguém postou alguma coisa, se ela está atualizada, se lançaram alguma notícia. Então a pessoa fica com essa preocupação, Nossa, sabe? se essa pessoa tá distante do celular dela em algum momento, isso Mas isso é já uma coisa que causa um pânico, né? ajuda a entender melhor sobre isso. Ela fica naquele sentimento de abstinência, né? Ela É. não pode ficar sem. Para ela, e não é nem julgando, é entendendo o lado da pessoa que chega com essa queixa. Para ela é insuportável. Então, para a gente pode até não ser, tem um incômodo ali, mas para Uhum. esse tipo de pessoa que tem essa característica, né, para ela é insuportável. É inadmissível isso acontecer, ela vai sofrer, entende? Entendi. E aí a gente, pegando esse gancho de rede social, ela entrega pra gente muito essa questão de alta performance. Nossa, Então você tem que ser muito bom em tudo, porque na rede social as pessoas estão postando que são muito boas em em tudo, que a tudo. vida é muito maravilhosa. Então a gente entra nessa questão de querer ter o melhor emprego, ter o melhor carro, estar numa melhor posição no trabalho e alta performance e a busca para atingir, que às vezes é um ideal que nem existe, só Sim. tá na imaginação da pessoa. Eu percebo que hoje até o próprio hobby, a prática de você ter uma atividade para você descansar, você tem que ter alta performance no seu hobby. Sim, parece que é uma competição É, e não tem ninguém competindo com você. não, e até viralizou recentemente, né? Até para você acordar, você tem que acordar em alta performance. Você não pode só acordar, você tem que seguir uma rotina de acordar às 4 da manhã, às 4h15, colocar a cabeça numa água gelada, às 4h30 você tem que correr 5 km, Uhum. às 5 horas você tem que nadar mais não sei quanto. Então até a sua rotina matinal tem que ser em alta performance. E a pessoa que não tem esse filtro de entender o que é certo, o que é errado, o que é saudável, o que não é. E se pra rotina dela aquilo funciona, é difícil. Às vezes ela se sente mal por não fazer isso. E, consequentemente, ela viu isso por conta da rede social, né? Então, Uhum. de novo, não é abominando redes sociais, mas às vezes a gente consome alguma coisa que a gente interpreta aquilo como uma coisa certa, como uma verdade que não deveria estar acontecendo, ou que a É. gente nem consegue colocar na nossa realidade. E aí eu não consigo atingir isso, eu estou fora de uma Nossa, régua aí que alguém traçou e pronto, já pronto. sofrimento. Insuportável de novo. Como que eu tô por fora disso? E vem muito de comparação, né? Você Uhum, trouxe a questão do trabalho. Lógico que tem trabalhos que cobram demais, e não é nenhuma questão da pessoa se autocobrar. Tem chefe que vai ser chato, que só vai querer saber de números. Isso acontece. Chega gente falando disso, do tipo, é desumano. As metas que algumas lojas têm, algumas empresas têm, algumas fábricas têm, algumas são realmente desumanas. Então os superiores, não todos, lógico, mas alguns superiores, eles cobram demais. E a pessoa entra naquilo dia, eu tenho que produzir, eu tenho que dar lucro, eu tenho que fazer, e às vezes é numa condição muito insalubre, né? Não é nada saudável para a pessoa que está ali. uhum. Então tem essa diferença de, às vezes a pessoa nem se cobra tanto, mas de tanto ser cobrada, de tanto às vezes um trabalho, ou pais, ou escola, faculdade, dependendo do que for, cobrar demais, a pessoa acaba achando que ela tem que se cobrar dessa forma e acaba se acostumando com isso. Então, por exemplo, no trabalho, vai saber quantos anos a pessoa fica no trabalho sendo cobrada. Tem faculdade que dura 5 anos, imagina ser Uhum. 5 anos cobrado, entende? Então a pessoa nem é assim naturalmente, mas ela acaba sendo justamente porque foi cobrada, né? Ela acabou se acostumando com isso. A gente, né, acabou de identificar que algumas coisas externas estão Uhum, contribuindo, né, para a pessoa desenvolver um possível transtorno. Mas pode acontecer, Vitor, da pessoa não ter nada externo influenciando e ainda assim ela sente que a ansiedade dela tá num nível que não tá normal. Isso pode estar relacionado com a história de vida dela, com a pode. infância, por exemplo. Pode, igual esse exemplo que eu dei. Imagina ela foi criada por pais que cobram muito, exigem muito, não ensinam muito isso de cada coisa tem o seu tempo também, que tá tudo bem errar, que você pode tirar um 8 numa prova, que não é o fim do mundo. Então, alguns pais, lógico, não todos,
Se não é 10, inadmissível. E se tira 10, não fez mais que sua obrigação, essa Uhum. famosa frase. Lógico que tem pais e pais, cobranças e cobranças, mas às vezes a forma até de criar as crianças, de educar, não mostrando que tá tudo bem se sentir ansioso, ou isso que você tá sentindo, a ansiedade, influencia muito, né? Não tem como deixar de lado essa parte da história da vida da pessoa. Às vezes ela chega ali na adolescência, nem sabe o que tá acontecendo e por ter tido uma criação dessa forma. Junto com uma escola que já cobra muito, algumas escolas particulares principalmente cobram demais desde pequeno. O adolescente chega ali muito perdido do tipo, eu tenho que fazer, eu não posso mal, eu tenho que ir bem. Tá lá no oitavo ano, eu tô pensando no meu segundo ano da faculdade que eu vou fazer pro resto da minha vida e ele tem que decidir isso até o terceiro ano, porque aí tem um vestibular muito importante, vários vestibulares importantes e mais coisas para estudar. E até eu falando parece que é até muito corrido. Imagina a pessoa que tá passando por Vivendo isso, isso. e não de uma forma no sentido de ambiente, assim, mas ela com ela mesma no sentido de o psicológico dela, né? Como que ela entende tudo isso. Ela meio que foi ensinada, assim, condicionada a isso. Então é complicado, tá? É muito difícil. Sim, sim, porque então a gente está entendendo que os primeiros sinais do que pode vir a ser um transtorno vai aparecer lá na infância. E o que que a gente tem que observar na criança para entender que isso está virando um problema? Porque a gente adulto vai conseguir identificar Uhum. os nossos sintomas, né? A gente vai conseguir ter essa percepção. A criança, ela não tem percepção de que aquilo está errado. Então, como que o adulto pode olhar para uma criança e pensar, não, realmente está ficando fora de controle essa ansiedade? Eu acho que o primeiro é tentar entender a criança, né? Falando de filho, assim, no caso, é o pai ou a mãe observar a criança como é que ela tá. Tá comendo bem, tá dormindo bem, ela tá indo bem ali na escola, as coisas básicas, assim, pra saber se tá tudo bem, né? Lógico, a criação não é a única coisa que influencia, mas pode contribuir, certo? Então, se os pais estiverem mais atentos aos sinais que a criança dá, acho que é conversar com a criança, como é que tá na escola, ver se consegue conversar com a criança sobre o que que ela acha das coisas. Tem criança que tem algumas opiniões já feitas e são opiniões bem elaboradas, tá? Acho que os pais não têm essa noção de que dá para conversar com uma criança de 6, 7 anos e ouvir o que ela tem para dizer. Então eu acho que, mais ou menos nesse sentido de, em relação a pais, aos filhos, dá para eles realmente tentarem só observar, entender, conversar com a criança, ver se está tudo bem com ela no geral, na escola, em casa, se tem algum Uhum, comportamento que não é muito adequado, não no sentido de estranho, mas é no sentido de aquilo ali tá fazendo bem para ela? Se não uhum. tá, por que que não tá? Tem algum motivo? Então, quando não tem um evento específico, tipo uma festinha, um passeio, alguma coisa, é difícil de perceber se a pessoa está ansiosa ou não, principalmente a criança. Quando tem algum evento pronto, a criança não dorme, a criança não come, a criança está indo mal na escola e ela só quer saber quando que o domingo chega para fazer o que ela tem para fazer. Então, são situações diferentes, mas dá para perceber em ambas. Uma é mais fácil, lógico, mas na Aham. outra também dá. Observando, então, que ela está tendo reações físicas, né? Uhum, Porque o transtorno de ansiedade vai trazer essa desregulação física, está comprometendo a vida diária dela. O que, que é recomendado, então, nesse momento, Victor, quando ela percebe que ela tá, que isso está trazendo prejuízo para a vida dela? no geral, assim, de novo, a pessoa tem que se entender o que está acontecendo. Chegou nessa conclusão de que pode ser uma ansiedade, o que está causando essa ansiedade? O que está acontecendo? Será que tem alguma coisa realmente perigosa assim para ela ficar preocupada dessa Pode ter uma forma? questão biológica envolvida? Pode. Quando a gente fala de pessoa no geral, assim, é biopsicossocial, né? Então tem Uhum, a parte da genética, a parte do psicológico e como ela entende as coisas, crenças, valores, ideias, como é que ela foi se construindo ao longo da vida e a história de vida dela, onde que ela foi criada, com quem, se aconteceu alguma coisa, sofreu bullying ou não, como era na escola, como que era em casa. Então, essas três coisas servem para a gente entender a pessoa, né? Hoje em uhum, dia, digamos assim. Então, quando a pessoa se percebe ansiosa, ela está se percebendo mais prejudicada pela ansiedade, voltando, a ansiedade é normal, acontece, todo mundo tem. Quando ela se percebe prejudicada por essa ansiedade, ela tem que parar e se observar, entender o que está acontecendo. Se ela precisa de ajuda ou não, se ela consegue fazer isso sozinha ou não, alguma orientação. Conversar com alguém de confiança, já começa tá? ajudando, né? Já começa ajudando para ela só desabafar, só se expressar. Então, o início, assim, ela se observar, entender o que está acontecendo. Entendi. E quando a pessoa está numa psicoterapia, identificou que existe esse transtorno de ansiedade, é, ela consegue
no processo terapêutico, a regulação disso, em todo caso, vai precisar de um médico psiquiatra e entrar com a medicação? Ah, depende muito, né? Porque aí tem duas coisas importantes. Se a pessoa quer ou não tomar o remédio, Uhum, porque algumas pessoas não entendem, mas elas realmente não são obrigadas. Elas podem ir falar com o psiquiatra falar sobre todos os benefícios do remédio, a gente conversar sobre todos os benefícios do remédio na terapia. Ela pode virar e falar, mas eu não quero tomar. sim. Porque a reação do remédio não é boa, Uhum, porque ela não vai se sentir bem, porque acontece alguma coisa que ela não gosta, ela prefere não tomar, né? E a outra, se ela for tomar, ela tem que entender essa questão sobre os benefícios de tomar uhum, alguma medicação. Medicação é importante, na teoria é para ajudar, às vezes não é o primeiro remédio que a pessoa toma que realmente resolve, que realmente ajuda, mas se ela está buscando um tratamento, e agora voltando para a questão séria de ser um transtorno, ela precisa de uma ajuda a mais, de alguma coisa que colabore no tratamento dela. E na teoria, o remédio é para ajudar. Se não está ajudando, tem que ver alguma coisa com esse remédio ou conversar com o psiquiatra se dá para trocar ou não. Mas na teoria, o remédio faz parte do tratamento. Então a pessoa tem que ter isso em mente de, tá, eu tenho que tomar. Para eu me uhum, sentir melhor, para eu conseguir fazer as minhas coisas, para eu conseguir me sentir saudável, sabe? uhum. E dentro do que você trabalha na sua abordagem, né, que hoje você usa TCC nas suas Uhum, terapias, como que a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar quando a gente está falando desse transtorno de ansiedade? tá. Bom, pensa assim, às vezes é como a pessoa entende o que está para acontecer, ou como a gente comentou agora há pouco, é meio que como ela enxerga a vida, o que que ela pensa sobre as coisas, o que que ela entende. Então, essa autocobrança, esses pensamentos excessivos, que a gente chama de disfuncional, né? Ou seja, não serve pra nada. O Uhum. pensamento chegou ali, encheu o seu saco, te deixou ansioso, chateado, triste, com tristeza e tudo mais, e vai embora e você fica lá. Putz, O o pensamento só pensamento não é trouxe a nem, ele emoção. não é nem a verdade ali. Ele chega ali, enche nosso saco, causa toda essa bagunça, vai embora e a gente só acredita nele, né? Então a gente toma aquilo que a gente pensa como verdade e nem sempre é. Tudo depende da forma como a gente interpreta as coisas, o que que a gente pensa sobre as coisas. É como a Manu falou, né? Às vezes a gente pensa uma coisa que não é muito verdade. Então às Eu vezes aprendi isso na minha a terapia. gente se engana, a Os mente engana a pensamentos não gente. são realidade. Não, é diferente. Então, a gente pensa algo e acha que pronto, aquilo é verdade, aquilo vai acontecer, tem que ser daquele jeito, e às vezes não é. Então, é meio que trabalhar nesse ponto. Às vezes a pessoa se cobra muito, ou às vezes a pessoa entende uma prova como o fim do mundo, ou como a prova mais importante da vida dela, e tá tudo bem se for a prova mais importante da sua vida, mas vamos entender como lidar com isso. Uhum, Se é a prova mais importante da sua vida, a gente tem que se preparar, a gente tem que descansar, a gente tem que estudar, tem que pegar um pouquinho mais leve, entendeu? Porque se por algum acaso você não ir bem nessa prova, a maior prova da sua vida vai te causar provavelmente a maior frustração da sua vida por ter falhado, sabe? uhum. Então, na TCC a gente entende muito como que a pessoa entende as coisas que acontecem ao redor dela, como que ela interpreta tudo o que acontece, o que que ela acaba pensando sobre aquilo. E às vezes é muito sobre como ela pensa de si mesma, né? Aquilo das redes sociais, ela tem que ser melhor, eu tenho que Uhum. produzir, eu tenho que estar feliz, não posso ter nada de ruim acontecendo, tá tudo bem, quando na verdade não tá tudo bem, ela acaba se enganando. Então é mais ou menos isso. Eu ouvi uma frase da Kelly ontem que ela falou assim: muitas vezes a gente não vai ter controle dos nossos pensamentos, mas a gente tem que começar a questionar a qualidade dos nossos pensamentos. Uhum, É porque às vezes só vem pensamento ruim, a gente catastrofiza muito. sim, Então eu tenho a prova mais importante da minha vida. Eu sempre vou pensar no pior cenário, sendo que vai existir um leque de cenários possíveis. Eu sempre vou no sim. pior cenário, né? O se você passar e ir bem não existe. Nem chega a cogitar. A pessoa não para e Sim. pensa, como é que vai ser se eu passar? Se eu tirar 10 nessa prova? Se eu passar na entrevista de trabalho? Isso nem vira uma pauta na pessoa, né? Porque ela, às vezes, ela nem acha que isso vai acontecer. Ou ela prefere não achar. Porque é confortável, né? A gente se sente bem. E a gente se sente bem achando que vai conseguir passar e lembra, putz, mas e se eu não passar? E se? Uhum. E se não der certo? E se não for bem? E se eu reprovar? E os ICs vão afundando a gente, né? E aí a gente puxa o fio de um outro negócio que Que aí não tem fica mais nada a ver. complexo. Tudo acaba ficando muito E mais tudo começou por complexo. conta de um pensamento que veio ali, encheu seu saco e foi embora. Exatamente. Deixou só a emoção ali para você. Exato. Muito bom. E para a gente finalizar, Vitor, o que, que você diria então para as pessoas que estão ouvindo a gente e que a partir dessas reflexões está entendendo que pode estar tendo um prejuízo na sua vida por conta da ansiedade que está sentindo?
Que recado que você pode passar para essa pessoa? Tá. Eu acho que, de novo, a primeira parte é a pessoa se conhecer. E Uhum, não necessariamente vai, faça terapia, mas é nesse sentido de entenda o que está acontecendo. Porque uhum, se você for fazer terapia, a pessoa vai te perguntar o que está acontecendo. Então, você precisa se conhecer no mínimo, entender o que está acontecendo. uhum. Depois desse passo, perceber se você precisa de ajuda ou não. Se você consegue lidar com tudo isso sozinho ou não. Levando para o lado do transtorno, seria interessante esse acompanhamento. Porque aí vai ter um profissional ali te auxiliando, orientando, te ajudando a lidar com o que está acontecendo. Uhum. Fugindo um pouco dessa parte mais de terapia e tudo mais, se a pessoa não tiver condição, não tiver um convênio, não conseguir ir para um postinho pelo SUS ou algo do tipo, atividade física, super importante. Super Tendo um importante. transtorno ou não, ajuda a regular a ansiedade, ajuda a regular o estresse. Atividade física tira, assim, com a mão os sintomas de ansiedade, Sim, né? e é engraçado, né? Quando a gente comenta sobre isso, a pessoa fala, atividade física não vai adiantar. Adianta. E na terapia isso acontece. Aí a pessoa faz uma semana ali de academia. Vitor, só tô sentindo dor. Não tá acontecendo nada, só tá doendo o meu corpo, não funcionou. Chega na segunda semana, acho que eu dormi melhor. Aí na terceira Exata, semana, nossa, eu acho que além de dormir melhor, eu tô me percebendo menos ansioso. Então, lógico, é uma coisa que exato. leva tempo, mas faz diferença. Faz. E atividade física não só academia, tá? Você pode fazer uma caminhada, uma natação, pilates ajuda. Em relação à ansiedade, pilates é bom também, porque trabalha toda a respiração. Yoga é bom também, Caminhar, tomar um pouquinho de caminhar, sol, bom né? Tomar também, 30 minutinhos de caminhada de manhã com sol é ótimo. demais. Alimentação, dependendo do que a gente come ou deixa de comer, influencia muito no nosso humor. E se a pessoa percebe que ela está mais estressada, ela não vai estar de bom humor ali, lidando bem com as coisas. Ela vai provavelmente errar um pouquinho mais, vai falhar um pouquinho mais. Então, pode ser coisa pequena assim, mas a alimentação também influencia no nosso humor, também pode influenciar na nossa ansiedade. Se a pessoa tem um transtorno, e é até recomendado que ela não tome muito café. Então, evitar um pouquinho de Sim. cafeína, muito açúcar, coisa industrializada também, coisas que podem deixar a pessoa muito mais agitada ou acelerada, ou até mesmo um pouquinho preocupada, não são recomendadas. Lógico que cada pessoa sente de um jeito, né? Tem gente que fala, eu tomo café para dormir, tomo café não funciona para mim, não serve para nada, e tem pessoa que o café me deixa muito acelerado, muito ligado, muito preocupado. Então tem que tomar cuidado, sabe? Então a alimentação é importante também. A questão das redes sociais, de novo, Usar um filtro. não tem como fugir, né? Se você é uma pessoa que se compara muito ou se cobra muito, talvez a rede social ali não esteja te ajudando muito. E o problema não está nem na rede social, às vezes é você que não sabe usar. O Sim, conteúdo que você está tendo ali não é muito agradável para você, não é muito saudável, sabe? Tá mais te atrapalhando do que ajudando. exatamente. Isso é verdade. Ai, muito boa a nossa conversa, Vitor. Nossa, pior que tem Gostei. muito mais coisa, né? Nossa. É um assunto muito amplo, Uhum. porque hoje a gente tem muitos gatilhos, né, que Sim. pode trazer essa sensação de não se sentir bem. Até Então por é um uma assunto questão complexo. política, né? Tem gente, e não política É. tipo partidos, mas no sentido de situação da cidade, Situação do país. socioeconômica, né? Eu Exato. vejo as pessoas da minha faixa etária, por exemplo, né? A gente idealizou uma vida pós 30 anos, né? E a gente se compara muito com as conquistas dos nossos pais. Ah, Uhum. porque meu pai, na minha idade, já tinha carro, casa e família formada e filho, alimentando uma família, né? Eu, na mesma idade que a minha mãe, tenho dois gatos. E tô morando E com só. ela. Não saí de casa ainda. Não saí de casa ainda, não construí família. Então a gente entra nesse lugar de comparação, mas é importante a Uhum. gente entender que são contextos históricos muito diferentes, Exato. E às né? vezes a pessoa se coloca numa situação que não é realidade para ela, É, né? Ou situação financeira também, se a pessoa não tem aquela organização ou uma segurança financeira, início ou final de mês ali ela vai estar um pouquinho mais preocupada, sim, um pouquinho mais ansiosa. Será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que vou dar conta das coisas? Então, às vezes, uma situação financeira que a pessoa ali não tem um conhecimento, uma organização, pode contribuir para que ela fique ansiosa. com certeza. Então, são muitas camadas essa Sim, história, são muitas camadas. E foi ótimo você compartilhar seu conhecimento com a gente. Muito obrigada. de As suas nada. orientações foram muito importantes. E se você que está ouvindo a gente está percebendo que a sua ansiedade está te prejudicando, se você está sentindo que precisa de ajuda, né, para se entender, para conseguir regular suas emoções, a Clínica Integra está aqui à disposição para te ajudar. E espero que tenha feito sentido, que você tenha gostado da nossa conversa de hoje.
Se fez sentido para você, eu vou pedir para você curtir, compartilhar e divulgar com alguém que também precisa ouvir sobre isso. O autoconhecimento ele é uma jornada e a gente está aqui para te acompanhar. Então, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.